Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 16 de setembro de 2025, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor, estudo bíblico de toda terça-feira, amém? Há vários anos já nessa missão, né? E nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Vamos para mais um estudo, né? Semana passada tivemos um probleminha, mas conseguimos deixar gravado. Mas hoje, graças a Deus, né? Tá tudo certo aqui e vai ser bênção do Senhor. Vamos agradecer a Deus, irmãos, antes de entrarmos aqui na aula, nessa noite de hoje. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Te damos graça, te damos honra, te damos louvor nessa noite de hoje. E pedimos que o Senhor repreenda todo o impedimento do inimigo, perdoe nossas falhas também, nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Abençoe cada vida que vai estar assistindo, seja ao vivo, seja depois, que o Senhor venha abrindo os olhos do nosso entendimento nessa noite e que tudo venha a ser para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Quero aproveitar essa oportunidade também para apresentar, meu Pai, a vida da nossa irmã que está ali hospitalizada, né, Pai? Que passou aí por um procedimento cirúrgico, mas nós cremos que o Senhor vai estar ali visitando, que o Senhor vai estar dando uma boa recuperação para que a tua filha possa estar, em nome de Jesus Cristo, te adorando o mais rápido o possível, Pai. Abençoe ali toda a família também, em nome de Jesus, e nós te agradecemos nessa noite. Pedimos que o Senhor abençoe cada vida ali do Ministério Missão, do Ministério Segundo o Coração de Deus também, Senhor, e as vidas também que não são do Ministério, mas que estão aí acompanhando também. Que o Senhor abençoe, é assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém, irmãos? Daqui a pouco vou estar cumprimentando aí todos os irmãos, né, que estão entrando aí nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Mas antes nós vamos aqui já para a apresentação da lição. A lição que nós estamos estudando é o terceiro trimestre de 2025, estamos quase encerrando, né? Estamos aí na antepenúltima lição. E a lição tem como título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E nós vamos para a lição número 11, que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Dito isso, já podemos ir para o texto áureo, que está em Atos, capítulo 10, versículo 47, que diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, 47. E a verdade prática dessa lição é: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Os hebreus tiveram origem ali, irmãos, em Abraão, né, no chamado de Abraão, amém? Dali surgiram os hebreus, logo depois surgiram os judeus também, né? Tudo vem de um só povo, amém? Vamos lá para a leitura bíblica. Leitura bíblica que é sempre importante os irmãos estarem lendo antes do estudo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 8, versículo 21 ao 23 e versículo 44 ao 48. E nós já vamos aqui para a introdução. A introdução da lição diz: O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito, da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Duas coisas aqui que eu já quero frisar nessa introdução aqui bem importante. Eu destaquei aqui gentios. Pastor,
o que é ser gentil, quem eram os gentios. Irmãos, existia o povo judeu, separado por Deus, né? O povo ali escolhido por Deus, os judeus. E todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Podemos simplificar dessa maneira, né? Todos que não eram judeus eram gentios. Até hoje, né? Todos que não são judeus são gentios, mas o que acontece, irmãos? Nós também, né? Somos considerados gentios por não ser judeus. Mas aí, hoje em dia, a Bíblia fala que todos nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Amém? Então nós podemos dizer, todos que não faziam parte da aliança de Deus eram considerados gentios. Amém? Então fica fácil de entender, né? Outra coisa que eu quero aqui frisar também é que diz que eles foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Glória a Deus. Deixa eu cumprimentar os irmãos aqui, né? Que já entraram. Minha família, meu filho Pedro já está aí, né? Deus abençoe. Minha filha Suzane está aí, minha esposa, né? Deus abençoe minha família. Estamos sempre aqui juntos, né? Nesse estudo bíblico. Nossa irmã Laiane já entrou aí também. Deus abençoe Laiane, né? A Valentina, o esposo, toda a família. Deus abençoe minha prima também, a Júlia Costa, que já está aí também. Deus abençoe toda a família. Nossa irmã Liette, Deus abençoe a irmã Liette, em nome de Jesus Cristo, toda a família também. Nossa missionária Raimunda, Deus abençoe a missionária Raimunda, toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Amanda, né, está aí também, Deus abençoe a irmã Amanda, né. Irmã Amanda, já oramos aqui, né, pela nossa irmã Lucinéia também, né, que fez um pequeno procedimento, mas Deus já está no controle. Já oramos por ela também, Deus abençoe as crianças e toda a família também, em nome de Jesus. Irmãos, aqui o que nós temos que frisar nessa introdução também, uma coisa importante, é que os gentios, mesmo não fazendo parte da promessa, né? Porque nós sabemos, primeiro Deus, ele separou ali um povo, né? Ele separou o povo judeu, o povo de Israel, para fazer parte da aliança. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, nós já vimos que ali Deus, ele tinha uma promessa futura para todas as nações, né? Tribos, línguas, nações, todas as pessoas. Porque Deus, já no Antigo Testamento, muitas vezes escolhiam pessoas estrangeiras ali, né, para salvar, para ali ter um chamado com aquelas pessoas. Deus já escolhia algumas pessoas que não eram judeus também, para ter uma história com ele também, né? Nós vemos a história de Ruth ali, vemos várias passagens na Bíblia em que Deus também escolheu pessoas de outras nações também, né? Jesus, quando esteve nessa terra, foi ali até a mulher cananeia. Então nós vemos nós já vemos ali a Bíblia apontando que futuramente Deus ia ter uma promessa para todas as pessoas também. João Kleber está aí também, né? Deus abençoe João Kleber e toda a família também, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha só. Isso nos mostra, sabe o quê? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos são iguais perante ele. Amém? Não existe esse negócio de melhor, maior, mais bonzinho, mais ruinzinho, não. Para Deus, ele não faz acepção de pessoas. E nós já vamos ver isso já no primeiro versículo, que nós vamos aqui, primeira passagem, né? Primeira referência aqui que nós trouxemos, nós vamos ver isso. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, a palavra dele nos ensina que nós também não podemos fazer. Olha só, Atos 10:34 diz o seguinte: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E olha só o que diz também em Tiago, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Nossa diaconisa Marina, né, está aí também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família. Então, olha só, irmãos. Aqui é bem claro, né? Se nós fizermos acepção de pessoas, nós cometemos pecado também. E muitas vezes, às vezes até sem perceber, nós podemos fazer acepção de pessoas, né? Às vezes nós olhamos ali e pensamos, aquele ali, ele vai ser salvo. Aquele outro não vai. Aquele ali parece que ele está bem encaminhado. Aquele outro ali parece que não tem esperança. Às vezes nós não podemos pensar assim. Mas a pessoa é tão difícil, né? Parece que está tão distante de Deus assim, que nós podemos muitas vezes no nosso coração, né, fazer acepção de quem vai ter Jesus, quem tem Jesus, quem não tem, quem vai ser salvo, quem não vai. Às vezes até sem perceber. Às vezes nós desistimos de orar por alguém.
Às vezes nós olhamos para a pessoa, achamos que não vai ter salvação. Nós temos isso muitas vezes, né, dentro de nós. Às vezes nós olhamos pela aparência, mas Deus, ele sempre sonda o coração, né? Nós vamos falar aqui nessa noite, resumidamente, do encontro que Pedro teve na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião gentil, não era judeu, era gentil também. Ali, a igreja nasceu, irmãos. Quando a igreja nasceu, a igreja primitiva nasceu depois do Pentecostes, a igreja era formada só de judeus. Não tinha sido ainda alcançados os gentios, pessoas estrangeiras. Mas a partir deste encontro que Pedro teve na casa de Cornélio, aí os gentios também foram alcançados e até os judeus se surpreenderam com isso. Amém? Só um breve resumo e nós vamos aqui avançar para os irmãos entenderem melhor. Nosso levita jesuíno está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus. Então olha só, tópico 1, a revelação de Deus aos gentios. Já explicamos, gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Glória a Deus. Gentio não era uma pessoa que era bondosa, era uma pessoa gentil, não, viu, irmãos? Gentil no sentido de ser ali, né, uma pessoa educada, não. Gentios eram todos aqueles que não faziam parte do povo judeu. Então vamos lá para o tópico 1. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação. Tópico 1, né, o subtópico 1 tem como título A Visão de Cornélio. Meu filho esqueceu de colocar aqui. A Visão de Cornélio. Glória a Deus. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Meu irmão Hélio Lopes está aí também. Deus abençoe, irmão Hélio, em nome de Jesus. Essa semana nossa empresa faz 69 anos, se eu não me engano, né? Irmão Hélio pode me falar aí. Se eu não me falhar a memória, é 69 anos? O irmão pode me corrigir se eu estiver errado aí, né? Mas semana Nova Cap faz 69 anos, irmãos. E eu agradeço a Deus por aquela empresa, né? Através daquela empresa que minha vida mudou também com a minha família. Glória a Deus, Deus usou aquela empresa. Então olha só, irmãos, algumas coisas que eu destaquei aqui. Cornélio, ele era um homem generoso, ele era um homem temente a Deus, mas que não conhecia Jesus Cristo ainda. O Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus do Antigo Testamento, né? Ele já conhecia, mas faltava ele conhecer Jesus ainda, né? Mas ele já tinha um desejo de coração. E ele praticava boas obras. E olha só o que diz aqui na lição. Ele praticava as boas obras, dava esmola, ajudava os pobres. Só que aqui dizia, mas isso não era o suficiente para salvá-lo. Uma coisa que nós temos que frisar. A Eloá está assistindo também, né? Paz do Senhor, Eloá. Um beijo do pastor Eloá, pequena Eloá, né? Deus abençoe. A Valentina também, né? Nossa irmã Natália não entrou ainda não, né? Irmã Natália não entrou, mas a irmã Amanda entrou. Deus abençoe as crianças também. João Guilherme, Isaac, né, a Aurora, todas as crianças ali do ministério. Então, irmãos, meu irmão Hélio confirmou aqui, né, 69 anos que vai fazer a Nova Cap, graças a Deus. Então, olha só, as boas obras de Cornélio não eram suficientes para salvá-lo. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, que nós somos salvos pela graça, né, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Amém? Mas nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. Amém? Então Cornélio, apesar de fazer essas boas obras, ser temente a Deus, ele ainda precisava ouvir a mensagem da cruz. Não existe salvação sem a mensagem da cruz. Existe um falso evangelho nos dias atuais, né? Um falso evangelho que não prega a mensagem da cruz. Prega ali tudo que é bênção, né? Materiais, prosperidade, prega várias coisas. Mas não prega a mensagem da cruz. E sem a mensagem da cruz, irmãos, não há salvação. Cornélio já conhecia Deus, mas ele precisava conhecer também Jesus. Ele conhecia o Pai, mas ele precisava conhecer o Filho. E aí ele recebeu uma visão. Um anjo apareceu até ele
e deu ali uma direção para ele, que ele teria que procurar Pedro para que Pedro pregasse para ele. Olha só que interessante. Deus enviou o anjo, mas o anjo não podia pregar para Cornélio. Por quê? Porque não é missão dos anjos pregarem. A missão de pregar, irmãos, é dada a mim e a você. E quantas vezes nós não oramos, né? Senhor, envia um anjo lá na casa de um familiar meu. Envia um anjo lá na casa daquele meu parente e convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Que esse anjo vai até ele lá para ele se converter. Irmãos, a missão do anjo não é pregar. A nossa missão é que é pregar. Apesar que Deus ele pode usar um anjo ali para dar uma direção, né, uma visão. Mas a missão de pregar é nossa. Deus enviou ali o anjo, mas o anjo não pregou. O anjo falou, ó, você vai ter que procurar Pedro, porque Pedro vai pregar para você. Aí Cornélio pegou ali os seus servos, né? Porque ele era um centurião, ou seja, ele comandava 100 soldados ali. Cornélio pegou ali os seus auxiliares e mandou procurar Pedro para que Pedro pregasse para ele. Isso é interessante, né, irmãos? A missão de pregar não é do anjo, é nossa. Então muitas vezes no lugar da gente ficar orando para o anjo, para Deus enviar um anjo lá, muitas vezes nós que vamos ter que ir. Amém, irmãos? Deus ele falou foi para nós, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Dito isso, vamos aqui avançar. E nós vamos aqui para o subtópico 2, a experiência espiritual de Pedro. Veja que Cornélio teve uma experiência de um lado e Pedro teve de outro. Veja que Deus ele já estava criando uma situação, né? Deu uma experiência para Cornélio, mas ao mesmo tempo estava dando uma visão para Pedro também, uma experiência para Pedro. Irmãos, nosso Deus é um Deus que cria situações. Quando você orar, estiver precisando de algo, ore dessa maneira também. Deus cria uma situação para que isso possa acontecer. Deus é o Deus que cria a situação. Então olha só, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Então veja que Pedro achava que aquele povo era excluído de Deus, né, os gentios. Mas Deus deu uma visão para Pedro também. Falando aqui da visão de Pedro resumidamente, Deus ele deu ali uma visão, que Pedro ele teve uma visão de um lençol enorme, né? Nesse lençol enorme estavam ali vários animais. E muitos animais considerados impuros. Aí Deus falou para Pedro, Pedro, mata e come esses animais. Só que para os judeus, aqueles animais eram considerados impuros. Aí quando Deus falou, Pedro, mata e come. Aí Pedro começou a resistir ali. A ordem de Deus falou, não, Senhor, eu nunca comi um animal impuro, eu nunca vou comer um animal impuro. Pedro resistiu 3 vezes. Veja só a resistência, né, dos judeus daquela época. Mas aí Deus falou algo interessante que nós vamos ler agora nesse versículo. Pedro achava impuro, né? Mas olha o que Deus falou aqui em Atos 10, versículo 15. A voz lhe falou, pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Olha, Pedro ouviu uma voz, né? Teve uma visão e ouviu uma voz. Então essa voz falou, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Muitas vezes, irmãos, aquilo que nós consideramos impuro aos nossos olhos, muitas vezes alguma vida que a gente pode considerar impura, talvez a vida tá ali tocando o terror, né? E a gente pode considerar impuro. Para Deus, irmãos, Deus é que sabe, né? Ali do coração, Deus é que sabe do plano, Deus é que sabe se aquela vida vai ali reconhecer Ele como Salvador mais na frente, né? Então aquilo que muitas vezes aos nossos olhos é impuro, Deus já purificou, né? Deus já tem um plano e aquela pessoa vai aceitar o plano. Então por isso que nós nunca podemos fazer acepção de pessoas. Às vezes nós vemos uma pessoa assim, irmãos, toda bem arrumadinha, né, na igreja, com paletó, terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, e aí nós olhamos e pensamos, aquele ali vai ser salvo. E às vezes nós podemos olhar um drogado, um bêbado, uma prostituta na rua e pensar, aquele ali não tem chance não. Mas será que é isso mesmo, irmãos? Nós não temos como saber, né? Certa vez Jesus repreendeu os religiosos ali também. Jesus ele falou, vocês são hipócritas, até as prostitutas e os cobradores de impostos chegarão antes de vocês nos céus. Então é forte, né? Nós nunca sabemos onde o plano de salvação de Deus vai alcançar. Amém? Então não podemos ir por aparência.
Nossa irmã Francisca Maria, né, está aí. Deus abençoe a irmã Francisca Maria, irmão Francis, seu filhinho, né? Deus abençoe a família em nome de Jesus também. Glória a Deus. Então vamos aqui para o subtópico 3, a urgência da pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é algo urgente. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Deixa eu só voltar aqui na minha revista, é isso mesmo. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Então a salvação é sempre por meio da pregação. Até quando a Bíblia fala assim, né, que Deus ele chegou ali para o apóstolo Paulo e falou assim: Paulo, crê no Senhor. Aliás, o apóstolo Paulo chegou para o carcereiro e falou assim: o carcereiro perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que às vezes isso dá uma impressão, né? Então é só eu crer em Jesus que toda a minha família vai ser salva? Não, irmãos. A Bíblia diz que depois que o apóstolo Paulo falou isso, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, aí o carcereiro foi e pregou para sua família. Então a salvação é através da pregação. Duas coisas que nós temos que fazer: orar e pregar, anunciar Jesus, anunciar a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas como pregarão se não há quem envie, né? Tem toda essa passagem lá na Bíblia também, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, né? E ali a Bíblia fala como é formoso os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amém? A pregação do Evangelho é a principal ferramenta de Deus para a salvação de almas. Dito isso, vamos aqui para o subtópico 2, onde diz a salvação dos gentios. Ponto 1. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que a sua mensagem percorria. Aqui, irmãos, nós vamos ler aqui alguns versículos, né? Porque aqui fala que a mensagem de Jesus, a mensagem que Pedro estava pregando ali, percorria alguns eixos. E aqui nós vamos ler 3 versículos aqui que vai embasar essa lição aqui, né? Esse ponto da lição. Olha só. Primeira coisa, a mensagem de Jesus tem alguns eixos ali principais. Primeiro eixo, primeira coisa, diz aqui, ó. Primeiramente, Deus ama a todos. Primeira coisa que nós temos que entender é isso. Deus ama a todos. Vamos ler isso aqui na palavra, irmãos? Vamos lá na palavra ler isso? Olha só o que diz aqui, ó. Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz essa acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, é porque Deus ama a todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nossa irmã Nilde Vila Nova, né? Entrou aí também. Deus abençoe a irmã Nilde, em nome de Jesus. Então, primeira coisa é essa. Deus ama a todos. Segundo, vamos aqui. Segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10:35. Vamos lá de novo. Atos 10:35. Segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Olha só. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha só, qualquer nação, ou seja, Deus quer salvar a todos também. Então vamos lá mais uma vez para a lição aqui. Mais uma vez para a lição. Terceiro eixo da pregação de Jesus. Ó. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Vamos lá para Atos 10:36. Atos 10:36, vamos lá. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Amém? Então vamos repetir, ó.
Primeiramente, Deus ama a todos. Atos 10:34, né, que diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10:35. E em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos 10:36, que diz: A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Amém? 3 verdades que nós vemos ali, né, numa única passagem de Atos 10, capítulo 34 ao 36. Dito isso, vamos avançar para o subtópico 2. A conversão dos gentios. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Alguns requisitos aqui para a salvação, irmãos. Primeiro, é necessário se arrepender, como diz aqui nesse ponto, né? É necessário se arrepender e professar o nome de Jesus. A Bíblia diz uma coisa interessante, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam, alcançarão misericórdia. Então tem esses pontos aqui, esses requisitos para a salvação. Se arrepender, professar o nome de Jesus. Com isso, nós vamos confessar os nossos pecados e abandonar os pecados. Não é só confessar e continuar praticando, não. É confessar e começar ali uma luta, irmãos. Uma luta, né? É a luta do espírito contra a carne. A luta da nova natureza contra a velha natureza. E qual que vai vencer? Aquela que você alimentar mais, né? Tudo aquilo que você quer que viva na sua vida, você tem que alimentar. E tudo aquilo que você quer que morra na sua vida, você tem que deixar de alimentar. Então as velhas paixões, os velhos desejos pecaminosos, nós temos que parar de alimentar isso. Até desejos pecaminosos que muitas vezes está só na nossa mente. Mas nós temos que parar de alimentar para não cair em pecado. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 13 em diante, a palavra de Deus diz: Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, o homem é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça, depois de ter concebido, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Então tudo começa num desejo pecaminoso. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui avançar para o tópico 3.3, né? Hoje estamos sendo bastante objetivos, mas eu creio que é bênção do Senhor também. Amém? Os irmãos estão aí atentos. O som tá bom? Como é que está o som? Como é que está o fundo? Os irmãos podem interagir aí, porque é bênção do Senhor para as nossas vidas, né? Vamos aqui para o tópico 3. O Espírito derramado sobre os gentios. Ponto 1. O Espírito prometido. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel 2:28, né? Que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Deixa eu só beber um chazinho aqui, irmãos. Então Pedro já havia dito, citando a profecia de Joel 2:28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Glória a Deus, o som está ótimo, né? Graças a Deus. Então, irmãos, olha só. Uma coisa interessante. A palavra de Deus fala que quando Pedro foi até a casa de Cornélio e pregou o evangelho, a Bíblia fala uma coisa interessante, né? Fala que o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam ali. E ali só tinham judeus ali, né? Só estavam judeus. Porque quando Cornélio ali teve uma visão, ele mandou ali os seus servos
e até Pedro. Pedro teve essa visão também. Com isso, Deus marcou esse encontro entre Pedro e Cornélio, né? Ali os auxiliares de Cornélio achou ali Pedro. Pedro foi avisado que teria que pregar para Cornélio e Pedro foi até a casa de Cornélio. Quando Pedro chegou lá e começou a pregar a palavra de Deus para Cornélio, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu. O Espírito Santo caiu sobre todos que estavam ali. E é interessante, né, que a Bíblia usa vários termos para falar do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, o Espírito Santo se manifestou ali no ambiente e o Espírito Santo caiu sobre todos. Irmãos, experiências espirituais, sempre vai haver experiências diferentes, né? Talvez o seu encontro com Jesus foi de uma maneira, o meu pode ter sido de outra. Umas experiências espirituais que você teve de uma maneira, eu posso ter de outra também. Cada um de nós temos as nossas experiências espirituais, mas o importante saber é isso. Quando nós ouvimos a palavra e cremos na palavra, nós somos selados com o Espírito Santo, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. As experiências espirituais, o enchimento, o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, são experiências que vão ser ali depois da salvação, né? Experiências que nós vamos vivenciar depois da salvação. Salvação é uma experiência única. Agora, as experiências espirituais podem vir de várias maneiras também nas nossas vidas. Então, dito isso, aqui, ó, a promessa do Espírito Santo é para todos. Antes, o Espírito Santo só vinha sobre ali reis, sacerdotes, alguns guerreiros ali de Jesus, né? Algumas pessoas específicas. O Espírito Santo vinha até essas pessoas, mas depois ele saía de novo, né? Ele ia, se apossava daquela pessoa ali, para que aquela pessoa fizesse um trabalho específico, mas depois, irmãos, o Espírito Santo deixava aquela pessoa ali também, né? Mas aí havia uma promessa em Atos 2:28, que fala que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. O Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Nos servos, nas servas, nas crianças, nos jovens, nos velhos, em todos. Sem acepção de pessoas. E ali Jesus Cristo falou que quando ele fosse, né, ele morresse, ele ressuscitasse, e ele fosse até o Pai, ele subisse até o Pai, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estaria conosco todos os dias. Que estaria para sempre conosco. O Espírito da verdade que estaria para sempre conosco. Então, hoje em dia, a promessa do Espírito Santo é para todos, sem acepção de pessoas. E o Espírito Santo não fazia antes, igual no Antigo Testamento, que ele vinha sobre as pessoas, depois ele saía de novo, não. Hoje em dia, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele mora dentro de nós, irmãos, e é para sempre. Amém? O único perigo é nós deixarmos a chama do Espírito Santo apagar. O único perigo é entristecer o Espírito Santo e deixar essa chama se apagar. Isso é perigoso. Mas o Espírito Santo não nos abandona. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só, a promessa é para todos. E nós vamos conferir aqui no último versículo da noite, Atos 2:39, que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa é para nós, para a nossa descendência, né, para os nossos filhos, aqueles que estão longe, nossa parentela de perto, de longe, todas as nações, quem estiver longe, e para tantos quantos nosso Deus chamar também. Então nós não sabemos quem Deus vai chamar e quem vai atender esse chamado, né? Por isso que o nosso papel é orar por todos, não fazer acepção de pessoas e nunca desistir de ninguém. Às vezes aquela pessoa que você pensa que não tem esperança é aquela pessoa que Cristo vai alcançar através das orações e da pregação do Evangelho também. Amém, irmãos? Dito isso, vamos aqui para o subtópico 2 do tópico 3, onde diz o Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, quando os judeus viram aquela cena, né, os gentios também sendo batizados com o Espírito Santo, eles se maravilharam. Os judeus não sabiam que isso ia acontecer. Então, irmãos, as coisas que Deus faz muitas vezes vai nos surpreender
e vai nos maravilhar. Às vezes nós podemos até estar com nossa fé ali pequena, achar que não vai acontecer, mas quando Deus fizer, nós vamos nos surpreender e nos maravilhar. E aí quando Pedro viu ali que até os gentios estavam recebendo o Espírito Santo, aí Pedro falou: como que eu posso agora negar água para aqueles que receberam o Espírito Santo também? As mesmas experiências que os judeus haviam tido no Pentecostes, os gentios também estavam tendo a mesma experiência. E aí os judeus se maravilharam e viu ali que a promessa de Deus não era só para os judeus, mas para todos aqueles também que viessem a crer em Jesus. Não bastava crer só em Deus Pai, né? Mas tinha também que conhecer o Deus Filho. Amém? Porque conhecendo o Deus Filho também tem experiência com o Espírito Santo. Porque Deus é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos que ter, irmãos, experiência com a trindade. Com Deus Pai, Filho e Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. Ter a revelação completa. Quando nós temos a revelação completa, aí a salvação é garantida nas nossas vidas. Amém? Dito isso, vamos aqui para o último tópico, subtópico, né, que diz: um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Então depois, né, até criticaram Pedro. Criticaram ali, discriminaram Pedro. Como é que você vai na casa desses gentios? Mas, irmãos, o que importa é fazer a obra de Deus. Muitas vezes vão querer te julgar, vão querer te criticar, não vão entender o que você está fazendo, mas o que importa é ouvir a voz de Deus, cumprir a missão de Deus nas nossas vidas. Amém? Só lembrando os irmãos que aqui nessa live aqui, né, nós fazemos o resumo da revista, viu, irmãos? Sempre importante ter a revista na sua casa, para você ler com mais detalhe e também fazer os seus próprios estudos, né, para você crescer na graça e no conhecimento. Como nós já estamos chegando na lição número 12, eu já vou estar ali no fim de semana encomendando as próximas revistas, que nós já vamos entrar no último trimestre desse ano. E para a vitória ser completa, vamos continuar estudando a palavra de Deus, porque é bênção do Senhor. Amém? Dito isso, vamos para a conclusão. E a conclusão diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Nunca desista de levar a mensagem da cruz, irmãos. Nunca desista de um familiar, de um parente, de um vizinho, de um amigo, de um colega de trabalho. Nunca desista, irmãos, porque Deus, Ele quer alcançar todos. A vontade de Deus é trazer salvação para todos. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição nessa noite de hoje. Agradeço a todos que estiveram aí, todos que vão ali depois separar um tempinho para assistir também, né? Os irmãos lá do ministério, sempre eu prefiro que estejam aqui ao vivo com a gente, né? Sempre que possível, porque isso fortalece a nossa união e a nossa comunhão. Vamos fortalecer mais, irmãos. Mais irmãos, né? Aí, se unindo na live é muito melhor. A igreja tem que estar unida. Deus vai dar a vitória para uma igreja unida em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu restante de semana. Quem quiser conhecer o Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Distrito Federal, né? Ceilândia. Então, quinta-feira, culto de cura e libertação, mas na parte da manhã também temos consagração das 8 às 9 horas da manhã. E dia 27 desse mês, já te convido, vai ter ali o congresso unificado ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, né? Vários convidados, mas vamos ter ali o convidado especial, que é o Espírito Santo de Deus, que vai estar ali naquele lugar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, que a graça do nosso Senhor... Assim, a próxima lição. Próxima lição tem como título o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Glória a Deus. Então que Deus abençoe sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam
Amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame o seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.